A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho de escatologia. Vamos falar sobre as duas testemunhas descritas lá no livro de Apocalipse 11. Um assunto que traz muitas controvérsias entre os estudiosos. Mas vamos ver o que a Bíblia fala, porque nós temos que ver o que a Bíblia diz, né? Não podemos ficar nas teorias humanas, mas sim no que Deus fala, já falou na palavra. Vamos começar aqui com o livro de Apocalipse, capítulo 11, no versículo 1, diz assim: E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que neles adoram. No 2, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Corresponde a 3 anos e meio, tá? 42 meses. E darei poder, no 3, às minhas testemunhas, e profetizarão por 1270 dias, vestidos de panos de saco, que é também 1260 dias, é 3 anos e meio também. Quem eram essas testemunhas? Vamos ter 3 candidatos aqui, né? Para ser essas testemunhas. Primeiro Enoque, na sequência de data, né? Depois Moisés e Elias. Então vamos começar a ver esses 3 personagens que são os mais, né, propensos a serem as testemunhas. Enoque, quem era Enoque? Enoque, Gênesis 5:22. E adorou Enoque com Deus depois que gerou a Metusalém 300 anos e gerou filhas e filhas. Gênesis 5:23. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Gênesis 5:24. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Hebreus 11:5 diz assim: Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua translação alcançou testemunha de que agradara a Deus. Então, foi levado aos céus sem a morte física, foi levado vivo. Então, veja que Enoque foi levado vivo aos céus. Então, Deus já tinha um propósito com ele. Vamos ver Moisés agora, que é o que mais as pessoas dizem que era, né? Moisés, Deuteronômio 34:4. E disse-lhe o santo: Esta é a terra de que jurei a Abrão, Isaque e Jacó, dizendo: A tua semente a darei, mostro-te para a veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. No 34:5, Deuteronômio. E assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. 34:6. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte a Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Deuteronômio 34:7. E era Moisés da idade de 120 anos, quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. Então veja bem que aqui agora Moisés morreu, não foi levado vivo. Moisés está morto. Judas 9 diz assim: Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Moisés estava morto e o anjo estava contendendo com o diabo, né, porque estava acusando ele pelo assassinato do egípcio. Mas também o corpo de Moisés tivesse ficado aqui, ia virar a idolatria dos judeus, que até hoje eles acreditam nas leis de Moisés, mas não acreditam em Jesus Cristo. Então veja que seria uma idolatria muito grande se Moisés estivesse com o corpo aqui. Por isso que o arcanjo ficou contendendo com o diabo e levou o corpo de Moisés glorificado agora lá para o céu. Eclesiastes 9:5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensas, mas sua memória ficou entregue ao esquecimento. Isaías 26:14. Morrendo eles não tornarão a viver, falecendo não ressuscitarão, por isso
os visitastes e destruístes, e apagaste toda a sua memória. Então veja que ele estava morto, então ele não podia mais voltar para morrer de novo, né? Porque o corpo glorificado não morre. O corpo glorificado é igual ao corpo de Jesus, né? Vai viver eternamente, vai ser como nós quando formos arrebatados. Também teremos o corpo glorificado, o corpo que nunca mais vai morrer. Na transfiguração, você veja, Deus cumpriu com a promessa com Moisés. Lá, Mateus 17:3, eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele, com Jesus, né? Mateus 17:4, Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiseres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. Então, a promessa de Deus que daria ao povo, né, aquela terra prometida, quando ele saiu do Egito, foi a promessa que Deus fez a Moisés. Mas Moisés, por causa de alguns problemas que teve pelo caminho, ele não pôde entrar, como nós já vimos né, agora, um pouquinho antes, né? Ele não pôde, ele ficou do lado de fora. Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida. Mas quando ele veio ali na transfiguração, Deus cumpriu com a promessa. Porque Deus, ele pode demorar, né? Porque para Deus não tem tempo igual ao nosso. Nós queremos já as coisas imediatas, mas para Deus é no tempo dele. E aí ele apareceu na transfiguração, aí foi quando ele entrou na terra prometida. Então, vimos que Moisés, ele tem o corpo transformado, foi levado aos céus, ele não pode morrer mais, né? Não tem como morrer mais, senão Jesus tinha vindo, né, e voltava a morrer de novo. Mas Jesus vai vir no milênio e vai ficar vivo os 1000 anos, né, porque ele está vivo. Jesus não morreu, ele está vivo, mas com o corpo transformado, né, com o corpo glorificado. É como está Moisés. Como está Moisés agora. Então o próximo candidato, Elias. Né, quando Elias estava ali com Eliseu andando, né, lá em 2 Reis 2:11 diz assim, e sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou em um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Então veja bem que ele subiu como? Subiu vivo, igual Enoque. Ele não participou da morte e também não teve seu corpo, né, transformado, porque Deus tinha um propósito para esses dois lá na frente, né? Bem lá na frente, milhares e centenas de anos à frente, porque nós não sabemos nem quando o anticristo vai vir. Muitos já estão especulando aí, falando que já está o anticristo aqui, não, irmão. O que está na terra é o espírito do anticristo, quer dizer, todos aqueles que são pertencentes ao diabo, eles têm o espírito do anticristo, né? Mas não são o anticristo ainda. Como já mostrei para você em outra postagem, né? Falando quando que Jesus vem buscar a igreja. Olha, de acordo com os registros bíblicos, né, apenas Enoque e Elias foram levados diretamente ao Senhor, sem passar pela morte física, foram levados vivos. Vamos lá, pela palavra não podemos, né, morrer e voltar à vida para morrer de novo, depois de sermos levados para o céu no corpo glorificado. Mas apenas dois homens foram levados vivos para os céus com o propósito de retornarem à terra para dar testemunho, né, na época do anticristo e depois serem mortos e serem levados para o céu, serem arrebatados. No capítulo 11, no versículos 3, Deus diz que dará poder a eles, podendo ser tudo o que Deus deu aos seus escolhidos, aqui na terra, como deu também a Moisés, nas 10 pragas, né, lançadas no Egito. Então as pessoas assimilam aqui no versículo, né, nesse capítulo de Apocalipse 11, né, eles dizem que era Moisés, por causa dessa passagem. Veja, vamos lá ver Apocalipse 11:4. Estas são as 2 oliveiras, os 2 castiçais que estão diante de Deus na terra. As 2 oliveiras e os 2 castiçais são símbolos da igreja militando, que testemunham, proclamando o evangelho com sinais e maravilhas. Apocalipse 11:5. E se alguém lhes fizer mal, fogo sairá da sua boca, devorará os seus inimigos, e se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto.
Apocalipse 11, 6. E esta tem poder para fechar os céus, para não chover nos dias da sua profecia. Nesses dois versículos, nessas partes desses dois versículos, expressa claramente o que aconteceu com Elias, que profetizou que haveria uma seca por 3 anos. Está lá em 1 Reis 17:1 e 1 Reis 18:1. Depois vocês dão uma lidinha lá. Essa profecia se identifica com o que aconteceu com as duas testemunhas durante o reinado do anticristo. Um candidato, primeiro candidato, então já temos Elias, através dessa profecia, que fala aqui no livro de Apocalipse 11, no versículo 6, tá? Apocalipse 11, versículo 6, parte B. Então agora sim que vem a grande confusão. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Então veja que é quantas vezes quiserem. Moisés fez uma vez só cada praga. Então já podemos identificar algumas coisas que não estão batendo, como muitos admitem que era Moisés por causa desse versículo. Mas lembra-se que Deus deu poder às testemunhas. Esse poder ele deu igual ele deu a Moisés, quando ele deu as pragas, como deu aos outros também profetas, outros reis também. E Deus, ele agora vai dar poder para essas duas testemunhas, todo o poder que foi dado durante o Velho Testamento, no Novo Testamento, todas as coisas que aconteceram, essas testemunhas vão ter esse poder absoluto, porque Deus vai dar esse poder a elas. Olha lá, nesta parte, muitos estudiosos acreditam que seria Moisés, devido à relação que há as 10 pragas do Egito, sendo a primeira praga a transformação da água em sangue. Está lá em Êxodo 7, de 22 a 25. E assim por diante, as outras pragas lá. A segunda praga das rãs, Êxodo 8, 6. Dos piolhos, Êxodo 8, 17. Das moscas, a quarta, Êxodo 8, 24. A quinta, a peste no rebanho, Êxodo 9, 6. A sexta, as úlceras, Êxodo 9, 10. A sétima, a saraiva, Êxodo 9, 23. A oitava, os gafanhotos, Êxodo 10, 13. A nona, as trevas, Êxodo 10, 22. E a 10ª, a morte do primogênito, está lá em Êxodo 12, 29. Por esse motivo é que os teólogos estudiosos da Bíblia concordam que a outra testemunha era Moisés. Eles concordam, mas não é verdade. Mas Moisés estava morto, e o arcanjo Miguel estava contendendo com o diabo a respeito, de Moisés. Veja que o diabo queria deixar Moisés lá como, para idolatria. O povo, já hoje, século 21, ano 2021, o povo judeu ainda acredita que é Moisés e acredita que o Messias ainda não veio. Então você vê como é que era se tivesse Moisés, os ossos de Moisés aqui na terra. Seria um caos, Seria uma idolatria, Deus não permitiria isso. Então, Deus fez com que o arcanjo Miguel viesse buscar o corpo de Moisés para levar para o céu, já transformado, para depois ele cumprir com a promessa, para poder Moisés descer novamente aqui na terra prometida e cumprir com a promessa que Deus fez a ele. Então, essa testemunha está descartada, irmãos, infelizmente. Tem muitas coisas que não são de acordo, porque Deus vai dar poder e vai fazer quantas vezes eles quiserem essas pragas. Moisés fez uma vez só de cada uma. Então Deus, ele faz de acordo com a vontade dele, não como nós imaginamos. Nós não temos certeza das coisas, nós não conseguimos, porque nós não lemos a palavra, não buscamos as respostas na palavra, buscamos as respostas na vontade, no conhecimento do ser humano. O ser humano é muito pequeno demais perante Deus. Nós somos muito pequeninos perante Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então nós devemos entender que agora, sobrou só agora um candidato, que era Enoque, que vai vir, que ele ainda está vivo, Elias, que ainda está vivo, vão descer em terra, e aí vão ser mortos, e vão subir já o corpo glorificado, e Deus vai
fazer cumprir com aquela promessa que ele fez aqui em Apocalipse 11. Portanto, Deus deu poder para eles fazer todo tipo de praga descrito na Bíblia. Apocalipse 11, 7 ao 14. Depois vocês dão uma lidinha lá em Apocalipse, no capítulo 11, do 7 ao 14. Mas no versículo 12, diz assim: ouviram uma grande voz dos céus que lhe dizia: subi cá. E subiram aos céus em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Então veja que eles foram arrebatados. Eles estavam mortos 3 dias e meio. Na Bíblia fala que eles ficaram 3 dias e meio. Por que 3 dias e meio? Porque os judeus acreditavam que em 3 dias, o corpo podia ressuscitar, ou podia acordar, podia estar só dormindo. Como Lázaro, Jesus esperou 4 dias, porque no 3º dia aí não iam acreditar nele, mas já no 4º dia o corpo já estava cheirando mal. Então aí foi o grande milagre, ele transformou e trouxe Lázaro de novo, novinho em folha, sem nenhum mal, sem nenhuma doença, zerado, como diz, Foi feita uma recalchutagem geral, vou falar assim, Desculpa a expressão, Mas foi transformado, E veja que Deus deu 3 dias e meio, 3 dias e meio eles ficaram lá e na metade do dia eles ressuscitaram. Provavelmente era a meio-dia, que eles ressuscitaram. Porque os judeus contam o dia a partir das 6 horas da manhã até as 6 da tarde. Das 6 da tarde às 6 da noite das 6 da manhã do outro dia à noite, Então, contando 3 dias e meio, então eles foram arrebatados ali por volta da meio-dia. Portanto, eles tiveram que morrer para voltar ao céu com o corpo agora glorificado, Pois nos céus não entra, nem a carne e nem o sangue. Cada um tire as suas conclusões. O importante é que as profecias de Deus sempre se cumprem. Não importa o que nós achamos, o que nós deduzimos, o que nós podemos falar. O que importa é que elas se cumpram. Todas as profecias que estão escritas neste livro, na Bíblia, todas elas vão se cumprir. Como nós estamos vivendo agora, o princípio das dores. Então você vê que as coisas vão ficar pior. Mas para aqueles que são de Deus, aqueles que temem a Deus, não tem dia ruim. Porque quando nós acordamos, nós reverenciamos a Deus pela glória dele de estarmos vivos. Então, essa é o que a palavra diz. Não sou eu que falo. Porque se fosse eu, teria ideia igual os outros teólogos estudiosos. Mas eu procuro buscar sempre dentro da palavra, para poder falar a verdade, porque a palavra é a verdade e a vida. A palavra que cura, liberta e salva. Não sou eu, não é nenhum homem, não tem super-homem aqui nesse mundo, e nem super-crente. Só tem pessoas que temem a Deus e acreditam nele e fazem por merecer. Amém? Deus abençoe a todos. Não esqueça de fazer o joinha para mim saber se vocês estão gostando. Não esqueçam também de compartilhar com seus amigos, porque há muitas coisas interessantes que ainda vamos falar. Mas você que não é inscrito, inscreva-se. Inscreva-se para podermos divulgar mais a palavra de Deus e não o que o ser humano acha. Amém? Até mais a todos.